Versículo 22, e vamos ler até o verso 29. Atos 22, verso 22 até o 29. Quero te convidar também a sossegar o seu coração, se concentrar na palavra. Na verdade, já deveríamos estar fazendo isso desde o início do culto, caso você ainda não esteja tranquilo, não esteja com seu coração sossegado. Quero te convidar a ouvir a palavra de Deus. O que nós pregamos aqui é o texto bíblico. O que importa é a palavra do Senhor. E Ele falará ao seu coração e ao meu coração aqui essa noite. Nós estamos numa série, a maioria já sabe, mas vale a pena lembrar. A série de mensagens que nós estamos pregando aqui é baseado no livro de Atos, e nós já estamos caminhando para o final dessa série. Tem mais de um ano que nós estamos falando, pregando, meditando durante a semana nos grupos, no livro de Atos. A Igreja em Movimento é o nome da série. Tem sido um privilégio para nós, como igreja, aprender um pouco desse livro tão precioso, que nos tem ensinado tanto, que tem nos incomodado tanto, colocado o nosso coração à prova por inúmeros motivos. Então é um motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus por estarmos passando por essa série, né? Então, se você é um visitante, saiba que todo culto nós temos a exposição do texto bíblico em uma série de mensagens, em um livro da Bíblia, e nós estamos agora no final do livro de Atos, caminhando para o final, né? Vamos ler o texto, Atos 22, a partir do verso 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: "Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver." Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: "Que vais fazer? Este homem é cidadão romano." O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, sou." Então o comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." Respondeu Paulo: "Eu a tenho por direito de nascimento." Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, louvado seja o Senhor por esse tempo precioso aqui em Tua presença, juntamente com a igreja. Nós queremos pedir ao Senhor que fale profundamente em nosso coração e que a Tua palavra seja pregada aqui essa noite para o Teu louvor. Que não seja voz humana, que não seja tendências e opiniões do coração humano, mas que venha diretamente do Senhor para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, quem tem ouvido já, né, quem tem visto a série no YouTube ou participou aqui dos últimos cultos, você vai se lembrar que Paulo está em um tipo de ping-pong. Toda hora alguém joga ele para um lado. Por causa de uma mentira, de uma calúnia, Paulo vem sofrendo algumas perseguições severas, né? E essa é a realidade de todos os discípulos no livro de Atos. Mas nesse contexto, Paulo acaba de fazer um discurso, que na verdade é um testemunho, é uma pregação, e estava tudo bem, estava tudo acontecendo bem, todo mundo estava ouvindo ele, porque ele levanta a voz em aramaico. Então todo judeu que se preze respeita muito o idioma, e quando Paulo levanta a voz em aramaico e prende a atenção daquele povo, ele fala tudo o que ele queria falar, e foi isso que nós ouvimos nos últimos sermões aqui. Do verso 1 ao 5 do capítulo 20, né? Aliás, o 22 que nós estamos, do verso 1 ao verso 5,
Paulo ele vai falar de quem ele era antes. E ele começa o testemunho falando de quem ele era. Ele meio que dá uma carteirada mostrando, olha, eu também sou judeu. A acusação aqui é falsa, porque a acusação lá atrás que ele teve foi de que ele estava pregando contra a lei, pregando contra Moisés, pregando contra o templo. Tudo que o judeu preza, tudo que o judeu prioriza, estava sendo derrubado por Paulo. Essa era a mentira, né? E Paulo começa então o seu testemunho, o seu discurso falando sobre a sua história, falando sobre o seu currículo. E aí ele inicia no capítulo 22 falando sobre quem ele era e o que fazia. No versos 6 a 8, ele fala sobre Jesus. Quem é o Jesus que ele está pregando, que ele está ensinando, que ele está sendo perseguido, inclusive, por causa dele. Do verso 9 a 11, ele vai falar da sua conversão a Cristo. Aquele episódio no caminho de Damasco. Aquele momento que na vida de Paulo vira todas as chaves, muda tudo. Do verso 12 ao 16, ele vai falar o que Jesus fez em sua vida. O que ele teve que fazer a partir desse encontro. E do verso 17 a 21, ele fala sobre o que Jesus operou através de sua vida. Então, esse é o conteúdo do capítulo 22, e nós paramos aqui, aliás, até o capítulo 21, e aqui nós estamos diante, o versículo 21, e agora nós estamos começando pelo versículo 22. Então, como eu comecei no meio de um assunto, só para você se inteirar, Paulo acaba de fazer um discurso extremamente poderoso, levantando informações novas, que não tínhamos visto em outros lugares. Mas acontece uma coisa, ele não termina o discurso dele. Por causa de uma fala, ele falou tudo isso que eu acabei de explicar. O que ele fazia antes, como foi que ele encontrou Jesus, como foi o seu processo de conversão, o que ele teve que fazer depois disso, o que Jesus operou através da vida dele, e estava todo mundo ouvindo ele. Mas quando ele cita os gentios, o mundo veio abaixo. E aí começa a leitura nossa no verso 22. Quando ele fala sobre os gentios, que Jesus envia ele aos gentios, que em Jerusalém ele não tinha que estar, não ia conseguir trabalhar, não era o lugar para ele ficar. Então Jesus envia ele para longe. Esses homens ficam loucos. E o texto vai dizer o seguinte, verso 22 e 23. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Isso o quê? Sobre os gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar. Olha o barulho que esses caras fizeram por causa de uma simples fala de Paulo sobre os gentios. Muito barulho. Em nome de quê? Em nome de quem? Uma coisa a gente precisa deixar claro aqui. Judeu não é contra a evangelização de gentios. Judeu não é contra a conversão de gentil. O gentil pode se converter ao judaísmo. Inclusive, Jesus, em Mateus capítulo 23, o verso 15, ele exorta os fariseus dizendo que eles têm muita força de vontade de atravessar os mares só para fazer prosélitos, só para converter gentios a judeus. Então, judeu não é contra a conversão de gentil. Inclusive, eles se empenham a isso, eles se empenham à obra missionária, eles têm força de vontade até demais. O problema aqui não é esse. O problema aqui é que Paulo está anunciando o evangelho aos gentios, e o gentio está convertendo, mas não está convertendo ao judaísmo. O gentio está convertendo a Cristo. E esse é o problema. O judeu espera ou esperava que os gentios de todo mundo se convertessem ao judaísmo. Se converter ao judaísmo significa praticar as obras da lei, frequentar o templo, cumprir voto, fazer a circuncisão, oferecer sacrifício, tudo aquilo que a gente sabe que o judeu faz. Essa era a expectativa do judeu. Gentil tem que se converter ao judaísmo, à lei de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus.
Mas Paulo não prega a lei para os gentios. Inclusive, essa era a acusação velada, mentirosa. Porque Paulo não chegou na Grécia, em Atenas, falando para o povo, vocês têm que conhecer a fé judaica, vocês têm que se converter primeiro ao judaísmo, conhecer o Deus de Abraão, e depois eu quero te apresentar o Evangelho. Não. Paulo chega em todos os lugares, primeiramente vai na sinagoga, porque Paulo é judeu e honra o judaísmo. Judeu também precisa do Evangelho, então sempre que ele ia visitar uma cidade, só você lê, a gente falou isso aqui inúmeras vezes, sempre ele chegava na cidade e ia primeiro na sinagoga. Prega na sinagoga, fala da lei na sinagoga, depois ele vai aos gentios, mas a mensagem pregada aos gentios é Cristo. Morte de Cristo, ressurreição de Cristo, nova vida em Cristo. Vocês são pecadores, vocês precisam, carecem de Deus. Se convertam a Cristo. Não o judaísmo. Não a lei de Moisés simplesmente. Mas a Cristo. Esse é o problema aqui. Por isso que teve todo esse barulho, gritos, vestes sendo rasgadas, a manifestação judaica de indignação, mostrando que aquele homem é um herege, que ele acaba de blasfemar. Então a reação é absurda, semelhante à reação que tiveram com Jesus. Semelhante também àquela reação que teve com Estevão, no início do livro de Atos. A ira era tão grande que eles estavam rangendo os dentes, querendo matar Estevão. E mataram. E na morte de Estevão, Paulo estava lá. E ele conta isso aqui no testemunho dele. Então, esse é o problema. Bom, nós vivemos em um país, em uma nação culturalmente religiosa. Profundamente religiosa. Está impresso em nosso DNA a religiosidade. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa cultura escutar coisas do tipo, você precisa merecer a salvação, você precisa fazer a sua parte que Deus vai fazer a dele. Para você ser salvo, você tem que fazer o que a igreja exige de você. É normal escutarmos isso nos dias atuais. A gente quer moldar, religião, né? Pessoas que têm fé, pessoas cristãs, de maneira geral, esperam que o mundo seja amoldado conforme a nossa visão de religião. Neste mês de outubro, nós comemoramos, principalmente no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E algo impressionante que a Reforma resgata para nós é o retorno à centralidade das Sagradas Escrituras, como única regra de fé e de prática. Sendo a Escritura a única regra de fé e de prática, e somente a Escritura, não a tradição, não as outras coisas, mas a Escritura, nós também resgatamos aquele sentimento de homens como Paulo, como os discípulos, como os apóstolos, o conteúdo bíblico, de que a salvação é pela graça, somente pela graça de Deus. Porque nós somos salvos por Cristo e sua obra, unicamente. Somente Cristo e a sua obra é o meio de salvação, e nada mais. Mensagens como essa da Reforma Protestante, eu aproveito o mês de outubro e aproveito a oportunidade para citar rapidamente sobre a Reforma, é o centro, é o ápice da mensagem cristã. Vários pontos da Reforma resgatam esse sentimento. O que nós temos aqui? Homens que estão acusando Paulo de ser um herege, de ser um blasfemador, de ser uma pessoa desprezível, uma maldição, a ponto de querer jogar poeira para o céu, acusando ele de inúmeras inverdades bíblicas. Mas observe, perante a Bíblia, perante a lei, o que eles estão fazendo é exatamente o que eles estão acusando Paulo. Eles estão negando o Messias. Eles estão perseguindo o Messias, o Salvador. Eles confiam tanto na sua tradição e na sua linha teológica, que eles não estão tendo mais ouvidos para a grande mensagem de Deus,
A mensagem que Deus preparou no Antigo Testamento inteiro: eu vou enviar providência para vocês. O problema aqui é que esse grupo, que na verdade não é um pequeno grupo, mas um grande grupo, confia mais em sua tradição. Já tem uma perfeita compreensão que as suas obras resolvem um problema, que o segredo é ser judeu, que ser judeu significa ser salvo, que ser judeu significa ser um exemplo, e eles não têm mais ouvidos para o Evangelho. Se o Senhor é nosso único meio de salvação, e se somos salvos pela graça, não existe mérito humano nisso. E isso é um livramento, meus irmãos. Tem gente que não entende muito quando a gente fala sobre isso. Já tive a oportunidade em inúmeros grupos, né? GECONS, grupos de evangelismo. Sempre tem uma pessoa, mas como é isso? Você não tem que fazer nada? Não. Não é que você não tem que fazer nada. Mas você não consegue, você não pode fazer nada para ser salvo. Graças a Deus. Imagine você. E eu quero que você pense nisso. Se a salvação dependesse de você, se a salvação dependesse do seu dia hoje, a sua prática hoje é o dia do Senhor. Biblicamente, se a gente for ler os 10 mandamentos, que não foi revogado por Cristo, mas foi cumprido, e continua valendo, a gente continua não podendo assassinar ninguém, continua não podendo fazer inúmeras coisas que tem nos 10 mandamentos. Um dos mandamentos é guardar o dia do Senhor. Hoje, como foi o nosso dia? Nós guardamos o dia do Senhor? Eu sei que o tema é muito aberto, mas o que é guardar o dia do Senhor? Eu quero saber, pelo menos, se você pensou em guardar o dia hoje, do jeito que você entende que é guardar o dia. Se a salvação dependesse de guardar o dia hoje, você estaria no céu daqui a pouco? Se você tem alguma dúvida, eu posso te soltar uma opinião aqui que provavelmente vai ser certa. Você não estaria salvo. Porque por mais que você consiga praticar visivelmente, mostrando para as pessoas, o seu coração, ele funciona em outro ritmo. Ele pensa coisas perversas. Ele maquina coisas perversas. Porque o pecado não é só um ato, meus irmãos. Mas é um problema do coração. Como uma doença, como um vírus que está dentro do seu coração, dentro de você. Sabe o que esses judeus estão querendo dizer com essas acusações e com essa manifestação extravagante? Nós somos salvos, nós somos perfeitos, nós conseguimos operar e performar a vontade de Deus de maneira perfeita, e esse homem é um herege. O que Paulo falou foi exatamente o que aconteceu e foi exatamente o que Cristo falou para ele. Ele não mentiu. Ele não se acovardou. Ele não fez ele não pensou de maneira estratégica. Ele pensa de outra maneira estratégica, mas não daquela maneira estratégica que eu, por exemplo, pensaria. Como vendedor que sou, provavelmente eu tentaria dar um jeitinho de ganhar aquele povo ali e não quebrar também a minha aliança com Deus. Tentaria dar um jeito. Esse povo aqui eles não gostam disso, então eu vou evitar falar de gentios. Se Paulo para antes dos gentios, está perfeito, ele ia sair. Porque estava todo mundo escutando ele. Ele foi censurado ao falar dos gentios. Meus irmãos, não existe meia verdade, não é isso? Se não é verdade, nós temos duas opções, verdade e mentira. Meia verdade não é uma verdade completa, então não é uma verdade. Paulo, ele honra o seu testemunho perante Cristo, ele não se acovarda. E o que acontece, qual que é o preço que ele paga? O que nós acabamos de ler. Ele é perseguido e ele sofre uma tremenda oposição. A oposição foi tão grande que tiveram que interromper. Olha o versículo 24. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado
para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Veja bem, nos versículos anteriores ao que nós começamos a ler, no início do capítulo 22 e no final do capítulo 21, Lucas vai dizer que Paulo falou a língua hebraica, em algumas traduções aramaica, né? E o centurião romano, o governador, a turma de Roma, não conhece. Esse idioma é o idioma judaico. Então, ele não está entendendo nada do que Paulo está falando. Quando ele vê o alvoroço, ele, tira Paulo de lá para tentar entender o que aconteceu. Por que o povo ficou desse jeito? Inclusive, ele é o responsável por essa região, e a função dele, nesse caso aqui, é cuidar de tudo para que não tenha uma rebelião, para que não tenha um problema. Afinal de contas, ele é o responsável. Então, se acontecer qualquer problema, ia cair sobre os ombros do comandante, né? daquele responsável ali. Eles pegaram Paulo, prenderam Paulo, e como é que resolve? A forma com que eles trabalham é parecida com o Capitão Nascimento. É na base do chicote, na base da violência. Então eles falavam assim: prende ele, o texto está dizendo, prende ele, porque nós vamos açoitá-lo, vamos interrogar, vamos fazer algumas perguntas, mas isso vai ser na base da violência. Paulo passou por muita coisa, tá? Paulo passou por muitas perseguições, Paulo passou por alguns episódios já de violência, mas até então não chegava nessa dimensão. Aqui era aquele esquema parecido com Paixão de Cristo. Não sei se você já assistiu o filme, mas quando eles estão ali açoitando a Cristo, tem aqueles instrumentos que tem na ponta ferro, osso. O objetivo é arrancar mesmo a carne. Então, Paulo agora ele tem outra postura. É diferente de tudo. Isso aqui não é um açoite qualquer. É um flagelo. É um ato de extrema violência. E o que Paulo faz? Ele pensa de maneira estratégica. Ele pergunta ao centurião, e olha só, ele só quando estava sendo amarrado. Preste atenção nesses detalhes, meus irmãos. Paulo poderia ter falado isso, inclusive antes. Ele já teve um episódio para falar quem ele era, de onde que ele vinha, né, para mostrar ali o RG e o CPF, para dar carteirada, se fosse o caso. Só se lembrar do capítulo 21. Começou um problema bem parecido com esse, quando Paulo estava no templo. E ele é interrogado antes, mas ele fala que é de Tarso. Não tinha soltado ainda informação de cidadão romano. Agora que o negócio chegou em um nível diferenciado, ele solta a notícia que é um cidadão romano. Crente também anda de maneira estratégica. Teve um tempo atrás que, quando eu me converti, eu lembro que as pessoas na escola, no trabalho, tinham um preconceito, achando que todo cristão, que todo crente, era meio lerdo, aceitava tudo, porque na verdade nós não pagamos o mal com o mal, somos ensinados por Cristo a lidar de maneira serena, de maneira que glorifica a Ele, mas isso não significa que nós não devemos agir de maneira estratégica. Olha o que Paulo faz. Versículo 25. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Vou explicar a você agora o que significa ser cidadão romano. Olha o que Sproul, um teólogo bem conhecido, comenta sobre o cidadão romano. A cidadania romana pode ser conseguida basicamente de duas formas: através de realização de relevantes serviços prestados ao Império Romano, ou comprando-a por uma grande soma de dinheiro. Visto que Paulo nasceu como cidadão romano, seu pai ou seu avô ganharam essa cidadania, talvez sem nunca haver colocado os pés em Roma através de um desses meios. Ou seja, Paulo, ele herdou a cidadania. E isso é um status, meus amigos, de um nível acima.
Esse status, essa credencial, esse título, coloca Paulo em uma posição totalmente diferenciada, e a gente vê isso no texto. Olha só o que vai dizer o verso 26 a 29. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Olha isso. O centurião estava ali, preparando já o açoite. E Paulo faz essa pergunta. Vocês podem fazer isso? Eu sou cidadão romano. Vocês podem fazer isso sem uma condenação? Afinal de contas, o cidadão romano, ele não pode ser interrogado de qualquer forma, não pode sofrer esse tipo de violência sem uma condenação. Somente o imperador pode condenar o cidadão romano a sofrer esse tipo de açoite. Então, o título de cidadão romano coloca Paulo em um nível acima. E é tão importante o título, tão nobre o título para o romano, que agora o centurião sai correndo para avisar o comandante: comandante, o homem é cidadão romano, nós não podemos fazer isso. O comandante vem correndo. O texto é bem objetivo. O centurião vai ao comandante, o comandante vem rapidamente para conversar com Paulo. Diga-me, você é cidadão romano? E ele diz, e é algo tão interessante que ele diz assim: sim, sou. Verso 28. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Ou seja, eu não comprei a minha cidadania romana. O comandante disse: eu comprei, eu subornei, não nasci lá, não tinha direito, eu tive que trabalhar e ralar muito para me ter. Ou seja, aqui já tem suborno, meus irmãos, aqui já tem tudo. Não aqui, né? Desde o Antigo Testamento já tem de tudo. O que nós devemos pensar? Paulo não procura sofrer violência. Ele não faz questão de sofrer perseguição para ter uma pompa, para o testemunho dele ficar mais chique. Ele não anda bem resolvido como algumas pessoas imaginam, de que tipo assim, converti, minha vida não tem mais valor para mim, não é isso? Porque Paulo fala isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não tenho mais apreço pela minha vida. Ele não anda caçando problema. Olha, eu vou caçar perseguição. Onde é que tem a perseguição que eu estou dentro? Não. Ele não procura isso. Ele sofre, como já sofreu, e vai sofrer a ponto de morrer, por amor a Cristo. Por amor à obra de Cristo. Já parou para pensar por que Paulo não falou que é cidadão romano no meio dos judeus, entre os judeus? Não sei, o texto não diz. Mas quando começou o negócio ali, que o comandante pegou, ele poderia já dar o grito naquela hora. Ou quando ele se retirasse da presença dos judeus, porque já que ele talvez não queria falar na frente do judeu, porque o problema de Paulo já era uma queimação de filme em relação aos gentios, poderia falar assim: deixa eu sair de perto dos judeus então, porque já está bem inflamado a minha situação com eles. Mas quando tiver só nós aqui, eu vou soltar que eu sou cidadão romano. Paulo só conta que é cidadão romano quando está amarrando ele já. Porque ele não poderia nem ser amarrado como cidadão romano. E o comandante já vem perguntando para ele: você é cidadão romano? Porque ele sabe que não podia nem ter feito aquilo. Como eu acabei de falar anteriormente, vivemos em uma cultura extremamente religiosa, que tem inúmeras verdades, ou falsas verdades. Existe uma mentalidade em alguns ambientes religiosos de que nós devemos sofrer para ter direito à salvação. Para ter direito, não, a salvação nós já ganhamos, mas nós temos que sofrer para ter de Deus a sua bênção, para ter de Deus dinheiro, para ter o amor da nossa vida, da minha vida, para ter o emprego que eu sempre sonhei. Outro dia eu conversei com um casal que estavam tremendamente chateados com a fé. O motivo? Nós fizemos um voto de dinheiro e de jejum.
e Deus não nos deu a vitória. Nós estamos passando por uma crise financeira. Eu fiz jejum e fiz um voto de 20 mil reais. Olha isso. Dei. E não recebi a minha vitória. Continuo passando por uma crise financeira. Você deve estar se perguntando, quem está passando por crise financeira, dá 20 mil reais, parece ser contraditório, né? Eu pensei, primeira coisa que eu pensei, talvez você pense assim, a primeira coisa que ele deve ter pensado foi julgar a pessoa, né? Parece que essa pessoa não está pensando direito, parece que ele não está usando a cabeça. Talvez esse foi o meu segundo pensamento, fazer esse julgamento. Mas a primeira coisa que eu pensei, quem foi que ensinou eles isso? Onde eles escutaram isso? Alguém deve ter falado isso para eles de púlpito, da igreja deles. Isso é um absurdo. Eu sei que você, como um bom presbiteriano reformado, já dá uma risada de canto de boca, fala que loucura. Esse é o sentimento mesmo. Quantas pessoas estão agora ajoelhadas em pedras, pedindo o favor de Deus, em milho, ajoelhando em milho, em caroço de feijão? Quantas pessoas estão fazendo caminhadas de vários e vários quilômetros, porque precisam sofrer para merecer o favor de Deus? O problema é que tudo isso, de maneira velada, procura ou tenta invalidar a obra de Cristo. Porque o que ele sofreu na cruz não foi o bastante. Existe um pensamento religioso, e quando eu falo de religioso, estou falando no sentido pejorativo. Estou falando naquele sentido de religiosidade legalista, de que a obra de Cristo não foi o suficiente. Algumas pessoas se sentem, de maneira velada, de maneira escondida, elas se sentem dignas, poderosas o bastante para fazer algo a mais, para fazer algo que Cristo não fez por elas. Meus irmãos, isso não é o Evangelho. Paulo não tem prazer em sofrer de qualquer jeito, ele não está procurando sofrimento. Entenda uma coisa, Cristo morreu por nós e pagou todo o preço pela nossa salvação, e nós estamos salvos em Cristo Jesus, garantidos por causa dele, e não por causa nossa. Por isso eu falei no início, que a salvação em Cristo, pelas obras de Cristo e não pelas nossas obras, é um livramento. Porque se dependesse de caminhada de 5, de 10, de 20 quilômetros, se dependesse de ajoelhar em cima de pedras, seria muito pouco. Seria pequeno demais, isso não pagaria nada, só deixaria você machucado, só me deixaria ferido. Mas Cristo morreu de maneira satisfatória, cumprindo a vontade de Deus. Por isso, não creia nesse tipo de teologia, de sei lá o que é. Você não precisa fazer nada para conquistar a salvação. Mas, sendo salvo, você vive de maneira diferente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Paulo, ao fazer uso do seu título, se livra de um problema. Mas ele utiliza no momento certo, de maneira estratégica, porque sabe que agora, já sendo amarrado, o assunto ia ser outro. O comandante agora está com medo, o comandante está preocupado, então ele usa no momento exato, no momento certo. Ficou claro que o título que Paulo representa aqui, né, no caso que ele usa, não representa, mas ele usa, é muito importante, é muito valorizado no meio mundano, no meio secular, no meio romano, mas você não vê em outros momentos Paulo fazendo uso, só mais uma vez, anteriormente, mas você não vai ver Paulo fazendo uso desse título para dar carteirada, nem para se justificar. Quantas vezes Paulo fez uso desse título no livro de Atos? Já que é um negócio tão grande, tão importante para um missionário. Olha só, o maior mestre aos gentios no Novo Testamento, o maior missionário, fez uso desse título 2 vezes.
provavelmente, Paulo já tinha entendido de que ele, mais do que um cidadão romano, ele é um cidadão do reino dos céus. Paulo entendeu, de alguma forma, baseado no número de vezes que ele usa esse título, que o título que ele tem em Cristo é maior do que qualquer outro título. Que o que ele representa é maior do que qualquer império. Ele representa a Cristo. Meus irmãos, cada um aqui tem sua história. Cada um aqui tem seus dilemas. Cada um veio de um lugar. Cada um possui experiências diferentes. Uns passaram por um tipo de crise, outros não passaram por problema nenhum a vida inteira. Uns tiveram que trabalhar muito para conseguir conquistar o que tem, outros não trabalharam tanto. Cada um tem uma vivência. O que você precisa enxergar e entender, se você ainda não entendeu, é que a sua história é a sua história. E que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é quem dirige e governa a nossa história. Tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você está vivendo e tudo aquilo que você vai viver, seja bom ou seja ruim, vem da poderosa mão de Deus. Vem da permissão de Deus. O que eu quero dizer com isso? E já estou fazendo a transição para as aplicações. Paulo, como cidadão romano, ou seja, em Roma, ele é da elite. E estou falando da elite mesmo, não é um título para qualquer um. Entre os judeus, ele é um judeu de nível altíssimo, porque foi instruído por um enorme mestre judeu, Gamaliel. Esse homem passou por inúmeras coisas, ele foi perseguidor da igreja, ele matou em nome da lei de Moisés, agora está aqui, fazendo uso da sua história para a glória de Deus, usando tudo aquilo que ele aprendeu, que ele adquiriu, antes de conhecer a Cristo, para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Existe uma tendência meio inconsistente de algumas pessoas de acreditar que tudo que viveu antes, tudo que aconteceu na vida dela antes de conhecer a Cristo, quem passou por aquele episódio glorioso de converter, né? Eu sempre converso com o Vaguinho sobre isso, ele fala assim, eu fico escutando essas experiências de conversão que as pessoas têm, eu nasci na igreja, mas no final da conversa ele sempre fala, mas eu me lembro do dia que eu converti de verdade. Na verdade nós nos convertemos. Mas existe uma tendência das pessoas acreditarem que do que viveu daqui para trás, ou do momento que conheceu Jesus para trás, era do diabo, estava sob o poder do inimigo, aquilo deve ser esquecido, ou deve ser abandonado, agora eu quero viver outra vida, quer abandonar a vida que viveu, para viver outra vida. Não conseguem fazer uma releitura dessa vida a partir de Cristo, não conseguem compreender que nós vivemos a vontade de Deus, independente da situação, da crise, do problema. Não estou dizendo que as coisas ruins veio especificamente da vontade de Deus, porque Ele queria te punir, não. Eu estou dizendo que Ele sabe de todas as coisas, que Ele permite todas as coisas. E que nós temos a oportunidade em Cristo de fazer uma nova leitura de toda a nossa vida. De olhar para trás. De não ter orgulho, de não ter vanglória das vitórias, compreendendo que Cristo é o motivo das minhas vitórias, das suas vitórias. Ou quando você olha para aquele episódio vergonhoso, que você tem vergonha, que você se arrependeu profundamente, e quer excluir isso na sua vida. E você deve excluir a prática ruim, você deve se arrepender dos seus pecados, mas você não consegue arrancar isso da sua vida, porque aconteceu. Você deve fazer uma releitura a partir de Cristo de toda a sua vida, entendendo que
Tem coisas que você tem hoje em suas mãos, coisas materiais, mas não só materiais, coisas emocionais, sentimentos, experiências profissionais, experiências profundas, que você deve usar para a glória de Cristo. Que você deve fazer isso, entendendo que agora você compreende que Jesus Cristo domina toda a sua vida. E quando necessário, você deve fazer uso dessa experiência que você adquiriu antes. Paulo, ele não tem orgulho nenhum de ser cidadão romano, porque ele não fala isso toda hora. Paulo usa isso de maneira estratégica para se livrar de uma perseguição. E de certa forma, Paulo também ganha um prestígio entre aqueles homens que antes via ele como um simples judeu, um rebelde, um homem que estava caçando problema. Dito isso, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações para encerrar. Primeira aplicação. Deus não perdeu o controle da situação. Jamais perderá. Ele sabe de tudo o que você está passando. Essa semana eu compartilhei o vídeo com um pastor. Toda vez que a gente vê alguma coisa de teologia, alguma coisa assim, eu compartilhei com ele um vídeo de uma pessoa que dizia que a gente não pode dar espaço para o diabo, porque o diabo pode fazer isso com a gente, fazer aquilo com a gente, fazer aquilo outro com a gente, e que a gente tem que ficar ligado com o poder do inimigo e tal. E enfim, na fala dele, o diabo tinha um poder impressionante. Entenda uma coisa. O diabo não é um concorrente de Deus. O diabo não manda no inferno. Onde você leu isso? O diabo vai ser condenado, inclusive, no inferno. Quem manda no inferno é Deus. O diabo não tem nada, meus irmãos. Ele tem poder, ele faz coisas, ele fez coisas no Antigo Testamento, sim, mas Deus tem todo o poder. Ele tem o controle de todas as coisas. Você não está passando por nenhuma crise que Ele não esteja sabendo. Confie em Deus. Confie na providência divina. Segunda aplicação. Creia e viva por Cristo. Mesmo quando isso te custar muito caro. Mesmo quando o preço que você vai pagar vai ser um preço doloroso. Não vale a pena você usar de mentira para vender mais. Não vale a pena você usar de violência para mostrar que manda. Não vale a pena você ser crente na rua e na igreja, mas não ser crente em casa. Não vale a pena. Custe o que custar. Não troque a verdade de Cristo por nenhuma mentira de Satanás. Por mais que essa mentira faça você ganhar mais. Por mais que essa mentira te faça sentir coisas mais prazerosas. Não troque. Terceira e última aplicação. Use aquilo que você tem de bom, seus status. Se você tem uma boa reputação, se você tem uma posição de honra na sociedade, use o que você tem de bom, o que você tem de honroso, como ferramenta para servir a Cristo, e não para se vangloriar, porque você é crente, você sabe que sem Deus você não é nada, você sabe que o dinheiro que você tem não vem de você, não vem da sua capacidade, pode ser lá fora, aquele milionário, bilionário lá, o Elon Musk, essa turma aí, tudo bem. Deus faz o rico e Deus faz o pobre. O livro de Eclesiastes mostra claramente isso. Deus faz o rico, mas ele não consegue desfrutar, porque aqueles que servem a Deus desfrutam. Você é crente, você sabe que nada vem de você. Você sabe que se você, homem principalmente, se gripar e ter uma febre amanhã, parece que a morte vai chegar. Não suportamos nenhuma febre direito.
Se for da vontade de Deus, você não levanta amanhã da cama. Use o que você tem de bom para a glória de Cristo. Use os seus bens para a glória de Cristo. Use sua casa para a glória de Cristo. Seu currículo, seu trabalho. Não trabalhe somente pelo dinheiro. O dinheiro é importante, mas é provisão de Deus. Entenda que Deus te colocou nesse trabalho. Se você entender que Deus te colocou lá, até trabalhar direito você trabalha. Talvez o trabalho é chato, é ruim, você dá nó. Dá nó para ser mandado embora, para acertar com você amanhã. Mas Deus te deu esse trabalho. E nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Como nós temos trabalhado? Não estude apenas pelo diploma. Pois Deus te colocou lá. E você pode ter certeza que a causa que Deus te colocou lá não é essa causa que a gente aprende aí fora, que a gente entende, né? Que o povo da faculdade entende. Deus não te colocou para ter um diploma, para ter status social, para colocar na sua biografia do Instagram que você é um médico, um engenheiro, um arquiteto, enfim. Deus tem mais do que isso para você. Deus quer mais do que isso. Não busque ser algo que o mundo valorize. Procure ser conhecido por Deus, na pessoa de Cristo, como parte da sua igreja. Não procure ser famoso para o mundo, não procure ter status para o mundo. Procure servir a Deus. Porque, meus irmãos, por mais que nós temos a tendência de nos esquecer disso, isso aqui vai passar. Mas a palavra de Deus nunca passará. Sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? Eu encerro com essa fala. Os romanos, oprimiram, fizeram o que fez. Você vai ver que aqui vai piorando, a gente já sabe o que acontece. Mas onde está o Império Romano hoje? Lembra dos babilônicos? Lembra dos grandes impérios? Onde eles estão hoje? Eles acabaram, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus continua reinando. A sua igreja continua viva. Pessoas morreram. Uns degolados, outros apedrejados, outros colocados num caldeirão para ser fervidos. E se você pesquisar a história, vai piorando. Colocado para leão comer. Mas a igreja está viva. Nós estamos aqui agora falando do Evangelho de Jesus. Onde estão os opressores, os inimigos do Senhor? Se você para lá para ler o Salmo 2, tem algo muito interessante que a primeira vez que eu li eu fiquei chocado. Depois você lê o Salmo 2, considerando o contexto do Salmo 2. Deus não tem inimigos. Tudo é da vontade de Deus. Ele cuida de tudo. O Salmo 2 diz que Deus dá risada dos teus inimigos. Confie no Senhor. Viva para a sua glória. Amém, meus irmãos? Podemos orar mais uma vez? Eu quero te pedir para você reclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos meditar um pouco no que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar em tudo o que nós falamos aqui. Senhor, louvado seja o teu nome mais uma vez. Nós queremos pedir e clamar ao Senhor. Coloque a sua palavra em nosso coração, em nossa mente. Nós dependemos totalmente do Senhor. Dependemos de Ti para entender a Tua palavra. Dependemos de Ti para aplicar essa palavra em nossa vida. Tudo que fazemos para o Senhor, só podemos fazer se o Senhor falar o nosso coração, transformar o nosso coração.
grave essa palavra em nosso coração e em nossa mente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Cante conosco. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar essa canção? Adore ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Jesus, em tua presença reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe